Começaram hoje a ser julgados os técnicos acusados da explosão num prédio em Setúbal há 7 anos. Os arguidos são acusados de comportamentos negligentes quando procediam a testes de verificação de uma conduta. Estavam a proceder à mudança de gás propano para gás natural. A explosão obrigou 48 pessoas, ou melhor, 48 famílias a viverem numa habitação provisória durante 17 meses, uma vez que provocou danos significativos no prédio em questão e noutros edifícios vizinhos. Destruiu ainda 14 viaturas e deixou estragos em mais de uma centena. A reconstrução do prédio custou cerca de 1.300.000 euros e foi paga pelas seguradoras dos condóminos, que, tal como os moradores, pretendem agora ser ressarcidas, as seguradoras, dos prejuízos que tiveram. Devido ao elevado número de pessoas envolvidas e ao facto de haver obras no Palácio da Justiça, o julgamento decorre num auditório cedido pela Câmara Municipal de Setúbal e é precisamente para junto desse auditório que vamos em direto com Helena, o pedido para nos contares dos primeiros dados que resultam das primeiras horas também deste julgamento. Boa tarde. Boa tarde. Este julgamento estava marcado para começar às 9h30, começou quase com 2 horas de atraso, isto porque uma das pessoas que se constituiu como assistente deste processo não tinha advogado e era preciso resolver esse problema, que foi resolvido ao fim de 1 hora e pouco. Depois, então, o juiz acabou por dar início a este julgamento, sendo que nenhum dos 3 arguidos quis prestar declarações e, nesta altura, o julgamento foi interrompido para almoço, vai ser retomado às 2 da tarde, mas apenas para a leitura da acusação. A próxima sessão já está marcada para a próxima segunda-feira. Estiveram aqui presentes apenas 3 moradores desse prédio e também o proprietário de um café vizinho. Tivemos a oportunidade de falar com um desses moradores, que espelhou o sentimento generalizado daquelas 48 famílias que viveram 1 ano e meio fora de casa. Esperam essencialmente que seja feita justiça. Vamos ouvir essas declarações. A expectativa é que isto seja rápido e que seja feita justiça, naturalmente. E é possível haver justiça 7 anos depois? O que é que esperam deste julgamento? Que quem é responsável pelo que nos aconteceu ali assuma a responsabilidade e que pague as indenizações às pessoas. Como é que têm sido estes anos? Eu penso que as empresas, os técnicos são pessoas como eu, pessoas de trabalho, que eventualmente tiveram maus procedimentos, isso se ficará aprovado ou não, mas as empresas devem assumir. E no seu caso, o que é que pede? Qual a indenização? O que é que perdeu? A nível moral. Bom, então, danos materiais e também danos morais, é essencialmente disso que se queixam todas estas pessoas. A indenização no total anda perto dos 4 milhões de euros. Este julgamento, que eu recordo, iniciou-se ao fim de 7 anos, depois já passaram 7 anos da explosão deste prédio em Setúbal. No banco dos réus estão então 3 técnicos que procediam então à verificação de uma conduta de gás na altura para mudar do gás propano para o gás natural. Acabou por ficar uma válvula aberta e depois, quando alguém acendeu o interruptor, deu-se a explosão, uma explosão violentíssima. Não morreu ninguém, mas houve 3 feridos e muitos danos materiais e também morais. Helena Sousa e Silva, com os dados iniciais deste julgamento em Setúbal. Quanto ao prédio onde ocorreu a explosão, está agora recuperado, mas isso não significa, Pedro, boa tarde, que 7 anos depois tudo esteja resolvido. Boa tarde, Carlos Daniel. De facto, nem tudo está resolvido, apesar de o prédio que está atrás de mim, que podemos ver, não tem quaisquer sinais dessa violentíssima explosão que aconteceu então há 7 anos no 11º andar, mas que acabou por provocar estragos em todo o prédio, também em comércio na zona envolvente. Destruiu também, como disseste há pouco, várias viaturas, mais de uma centena de viaturas acabou por ter alguns estragos. No entanto, nem tudo está por resolver, devido de facto então a esses prejuízos que muitos moradores e comerciantes tiveram e que ainda não foram reembolsados. Falámos com alguns dos comerciantes que estão por aqui, que dizem que tiveram bastantes prejuízos na altura e que até agora esperam alguma compensação desses prejuízos de uma violentíssima explosão que dizem que afetou não só nesse dia, afetou-os emocionalmente, alguns diziam-nos
que durante algum tempo não conseguiram ouvir um estrondo sem pensarem nesse dia da explosão, mas também durante o período em que as obras decorreram, quase 1 ano e meio, em que toda esta zona em que nos encontramos era um imenso estaleiro. São vários comerciantes, os poucos que ficaram aqui depois desta explosão, e vamos ouvir então algumas declarações. O meu seguro pagou-me tudo. Eu não tenho razão de queixa do meu seguro. A Presidente emprestou-me o contentor. Portanto, continuei a trabalhar. Como continuei a trabalhar, não me senti-me prejudicada na maneira que estive fora daqui, e o trauma e tudo. Pronto. Mas não me senti tão prejudicada como todos aqui os meus vizinhos, porque foi fora da casa deles. E eu estava no conforto da minha casa, à noite, e eles estavam no desconforto. Pronto. Portanto, eles têm razão para continuar, e Deus queira que vá para a frente. Porque eles... porque nós todos, eu também estou incluída, tivemos que pagar para podermos vir para aqui. Nós temos dinheiro nosso, do nosso bolso, aqui no prédio, para aqueles que não tinham seguro. Portanto, viaturas ficaram completamente danificadas, o custo de suportar quase 2 anos fora do nosso estabelecimento, não é? Pagar este e pagar o outro. Tiveram que pagar em simultâneo. Sim, e depois contribuir para a parte daqueles que não pagaram, não é? Porque senão não fechávamos a obra, como é sabido.